Graça e paz a todos. Cumprimento então a todos e a todas presentes aqui e também aqueles e aquelas que estão nos acompanhando através das plataformas de transmissão. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e agora vamos então transmitir a palavra de Deus, expor a palavra de Deus. Eu convido os irmãos que abram então as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25. E hoje nós vamos expor então o tema Providência Divina. Gostaria que a Raquel, Providência Divina, e dentro da Providência Divina nós vamos então primeiramente ler o trecho da Palavra de Deus, que Deus colocou nos nossos corações para ser ministrado nessa noite. Diz assim então o trecho, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 a versículo 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque a tua misericórdia renova a cada momento, a cada dia sobre as nossas vidas. E o fato disso é que nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento. Rogamos, Pai, Senhor Deus, a bênção, o favor do Senhor, teu Santo Espírito nos instruindo a mim, instruindo aqueles que aqui estão, os que também nos acompanham à distância. O Senhor esteja nos aquebrantando diante da Tua Palavra, nos ensinando, fazendo com que a Tua Palavra realmente venha modificar aquilo nas nossas vidas que tenha a ser modificado. Por isso eu me coloco na inteira dependência Tua, do Teu Santo Espírito, para essa exposição. Oro, aguardo e peço assim, em nome de Jesus. Amém. Então, quero compartilhar o tema Providência Divina, ou Teologia da Providência Divina, a partir da perspectiva que a Providência Divina, ela é um ato soberano de Deus. Um ato soberano, um ato de amor, ou amoroso, que Deus utiliza através desse ato, através dessa ação, para suprir, para preservar, para cuidar, e etc., poderemos puxar aqui o etc., né, da sua criação. Então, a providência divina é isso aí. Essa chuva que nós estamos tendo aqui agora é uma manifestação da providência divina, porque sem ela nós provavelmente não conseguiríamos sobreviver por muito tempo. Então, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é bondade de Deus, tudo aquilo que Deus faz para que a nossa vida seja preservada, isso aí é uma providência divina, chamada como teologia ou sistematização, então, da providência divina para com a sua criação. Então, é isso, é o tema que nós vamos, então, meditar nessa noite, né? Então, Deus, quando eu lembro da providência divina, um versículo que me traz à mente é o Atos 14, o livro de Atos, no capítulo 14, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo estava ali fazendo as suas viagens missionárias ali na cidade de Listra, na Macedônia,
Quando aconteceu, foi realizado um milagre, né? Um coxo de nascença, e aquele milagre ele foi muito alvoroçante naquela cidade. As pessoas daquela cidade, os habitantes daquela cidade, ali tinham muita idolatria. Eles pensavam que Paulo e Barnabé eram os deuses que desceram do céu sobre a forma do deus Júpiter e o deus Mercúrio, e que através daqueles dois deuses, Paulo e Barnabé, aquilo ali foi acontecida, aquela operação miraculosa para aquela pessoa coxa, né? Mas o apóstolo Paulo falou, não é isso que está acontecendo. O que acabou de acontecer aqui aos cidadãos e cidadãs de Listra, é porque Deus está operando aqui a providência divina sobre a vida desse povo aqui. E ali ele começa então um discurso maravilhoso, né, que ele sempre aproveitava esses links que aconteciam para então expor e mostrar, então apresentar o plano da salvação, apresentar Jesus. Então ele falou: o que está acontecendo, isso que está acontecendo aqui é porque Deus está fazendo bem para vocês. E ele fala que Deus faz o bem para aquele povo, não só para aquele povo, para com toda a humanidade, né? Deus faz o bem dando a chuva. O versículo 17 do 14 de Atos fala: Deus dando a chuva para vocês. E a hora que eu estava ali, olhando para fora, tudo verdinho, essa chuva muito macia, né? Muito serena. O apóstolo Paulo fala que Deus dá estações frutíferas para vocês, os cidadãos de Listra. E Deus também, ele conclui o versículo falando que Deus enche os corações de vocês com alegria e fartura. Isso era a providência de Deus, isso é Deus cuidando daquele povo, a despeito daquele povo ainda não ter conhecido Jesus como único e verdadeiro Salvador, né? Então, a teologia da providência divina, ela demonstra o tamanho, a grandeza que é o amor de Deus para conosco. E aí até de uma forma pela criação, como sejam ela a criação eleita e não eleita, né? Deus tem um cuidado muito amoroso para conosco. Isso é que a teologia da providência divina quer nos mostrar, né? E em vista desse amor, desse cuidado, do dia após dia suprindo as nossas necessidades, nós não precisamos de ficar ansiosos. Ansiedades seria uma categoria que principalmente o povo de Deus, em vista de ter um Deus da providência, um Deus que diariamente está renovando a sua misericórdia, um Deus que diariamente está cuidando de nós, um Deus que diariamente está nos livrando do mal, que está nos protegendo do mal, em muitas circunstâncias das nossas vidas nós não precisamos de ansiedade, porque nós estamos na mão desse Deus, que é o Deus da providência, né? E por que eu gostaria então de expor esse tema providência divina, né? Simples. O que Deus mostrou para mim no transcurso da semana é o seguinte, que nós estamos vivendo um contexto mundial, já com 2 anos aí de pandemia, né? E essa pandemia, uma crise muito grande, uns 2 anos onde a providência de Deus, ela está sendo perceptível com a criação, em favor da criação em muitas das áreas das nossas vidas. E muitas vezes isso aí passa sem percepção nossa, é o chamado passar batido, né? Nós não percebemos que a despeito disso aí que está acontecendo, dessa pandemia, Deus tem cuidado de todas as áreas da nossa vida. Observem, Igreja União, no bairro, na cidade de Goiânia, no Brasil, e quase que em toda a humanidade, né? A despeito disso aí, Deus tem cuidado. Deus não deixou que a humanidade fosse dizimada totalmente, igual no início da pandemia falou que iria acontecer. Deus não tem deixado que faltem alimentos. As faltas que têm sido notificadas são faltas que não comprometem do jeito que alguns gostariam que comprometesse, né? Deus tem preservado até mesmo os empregos, a despeito de falam de crise de emprego, daquilo. No Brasil, então, o emprego está crescendo, em plena pandemia. O índice de emprego, né? Deus tem dado sabedoria para os cientistas,
descobrirem medicamentos, a forma de tratamento, para que seja atenuado, para que esse mal da Covid-19 seja então disseminado de vez por toda, né? E acima de tudo, todo esse processo, meus irmãos, Deus tem nos dado alegria e paz. E essa paz, ela vem do Senhor. A paz, ela vem do Senhor. Quem nos dá a paz, quem nos consegue dar alegria verdadeira, uma alegria que não é uma alegria forçada, uma alegria que não é fundamentada no ter, mas é uma alegria fundamentada naquilo que nós somos, a quem nós pertencemos. Essa alegria só Deus que dá. Isso aí também é uma providência de Deus nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de crise, né? Embora algumas instituições, elas não querem divulgar isso aí. E os prognósticos dessas instituições são os piores que tem, né? Principalmente para o ano de 2022, que já está batendo as nossas portas aí. Existem segmentos da mídia, existem segmentos da política, existem segmentos de instituições de formação de opinião que têm assim, os piores prognósticos, totalmente assustadores para o ano de 2022. E aí eu olho para o início da pandemia, para durante a pandemia, e eu falo, Deus é o mesmo. O Deus da providência é o mesmo. Ele vai continuar cuidando de mim. Ele vai continuando cuidando de nós. Ele vai continuar cuidando do quê, então? Da sua criação. Não vai alterar. Índices alarmantes de inflação não me assustam. Estão falando que vai ter desemprego, também não me assusta. Falando que vai ter novas cepas, não me assusta. Escassez de alimentos não me assusta. Doenças não me assusta. Por quê? Porque a minha vida e as nossas vidas estão o quê? Nas mãos do Deus da providência, né? Então nós temos que ser gratos a Deus e não ficarmos ansiosos com o que acontecerá amanhã, com o que acontecerá no ano de 2022, igual o versículo de número 34, aqui nessa parte aqui do Sermão da Montanha, um dito do Senhor Jesus, reproduzido pelo evangelista Mateus. Ele fecha a questão exatamente com essa percepção que existiam problemas, existiam sim, que estava assolando ali aquele momento da comunidade, ali onde Mateus dirigia, que estava na sociedade. Mas ele fecha aqui no versículo 34, fala assim, portanto, não inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Então, por quê? Porque o Mateus, ele tinha essa percepção, esse conhecimento, essa convicção da providência de Deus na vida dele. Então, agora voltando agora para o texto aqui, Mateus 25, Mateus 6, de 25 a 34, esse texto aqui, ele é um texto que ele demonstra um grande perigo. Ele é um texto que foi direcionado para cristãos, para crentes, para discípulos. Esse texto aqui não é para ímpio. Esse texto era para quem, Jesus lá no Sermão da Montanha, diz logo ali no início do capítulo 5, que ele assentou e ao assentar ele chamou os seus discípulos. E aí ele quis ensinar as grandes verdades no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, Sermão da Colina, né? E ele quer alertar especificamente aqui no capítulo 6, no versículo de 25 a 34, o perigo que aqueles discípulos daquela época de Jesus estavam correndo, e depois Mateus, mais para frente, também os ali da comunidade onde Mateus vivia, também estavam incorrendo. E que perigo era esse aí? Eles estavam perdendo a visão da providência divina na vida deles. Eles estavam ansiosos. E eles estavam ansiosos com razão, a priori, a princípio. Por quê? Porque eles estavam vivendo um contexto ali, vivencial deles, era muito difícil. Era um contexto de dominação do Império Romano, com as suas exigências fiscais,
com as suas exigências de esforço daquele povo. E as exigências estavam fazendo com que aquele povo não tinha mais perspectiva. O povo estava perdendo o que tinha. Eles estavam vivendo também um contexto vivencial também de uma dominação interna, onde os sacerdotes, onde os herodianos, onde os cobradores, os coletores de impostos, eles estavam exigindo mais do que podia. Eles estavam vivendo, então, aquele momento, e isso estava fazendo com que eles estavam ficando cada vez mais ansiosos, né? Vos digo, o versículo 25, no início, por isso vos digo, não vos andeis ansiosos. A ansiedade pela qual eles estavam passando e vivenciando, ela estava cegando o entendimento. E aqui eu já começo a tirar algumas lições para nós, que a ansiedade é muito perigoso, porque a ansiedade ela cega o entendimento. Quando nós estamos entrando numa situação de ansiosos, nós vamos perdendo a razão das coisas, nós não vamos vendo perspectivas, nós não vamos vendo saída. E essa pandemia ela trouxe essa situação para muitas pessoas de ansiedade. E essa ansiedade ela está dando assim, até muito trabalho para os psicólogos e para os pastores, né? Os gabinetes estão cheios, as pessoas estão ansiosas. Por quê? Porque elas estão perdendo, elas cegaram o entendimento. Elas não conseguem mais ver a providência de vida de Deus na vida delas, né? Igualzinho o povo ali no Egito, final da escravidão do Egito. Quando o faraó Moisés foi tirá-los do Egito, aí o faraó percebeu que ia perder a grande força de trabalho do Egito, que eram os escravos hebreus, ele dobrou o trabalho deles. E aquilo estava tão angustiante a vida do povo ali no final do cativeiro do Egito, que eles não estavam dando conta mais de ver que Moisés foi o Deus que enviou ali para tirá-los, para salvá-los. Cegueira de entendimento, né? Temos que tomar cuidado com isso aí. E provavelmente também o auditório, os destinatários aqui desse trecho aqui de Mateus, eles estavam também imitando, para burlar aquela situação vivencial deles, eles estavam querendo imitar também as pessoas que faziam coisas erradas, para que a partir disso eles conseguissem então sobreviver à situação. Em suma, quando isso aqui foi escrito, e para quem é escrito, eles estavam então desagradando a Deus, com a tamanha ansiedade e as consequências que a ansiedade estava levando. Eles estavam desagradando a Deus. Ansiedade desagrada a Deus. Ansiedade é falta de fé. Então, nessa noite, eu gostaria então de compartilhar com vocês a doutrina da providência, segundo Mateus 6, 25, 34, e mostrar o que isso nos ensina aqui, então, através de 3 divisões. A primeira divisão que esse texto nos mostra é que que a providência divina nos mostra, a partir de Mateus 6, 25, 34, é que nós devemos andar sem ansiedade. Já antecipei muito isso aqui. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando usa essa expressão aqui, andeis, não, por isso vos digo, não andeis, um verbo aqui no imperativo. Andar não significa propriamente o ato de andar, significa viver com, a maneira como eu vivo, no meu dia a dia. Isso é andeis, é andar. Então, Mateus vai ensinando aqui, Mateus vai ensinando aqui, o Evangelho de Mateus, vai ensinando que nós não devemos ter uma vida pautada, uma vida onde nós ficamos constantemente ansiosos. E essa força aqui de expressão, quando o evangelista deixa aqui, ele é muito forte no texto, ele cita aqui a palavra ansiedade, inquietação, diversas vezes aqui nesses versículos aqui, 5 vezes ele cita a questão da ansiedade e da inquietação, orientando então ali que não façam isso, deixa de fazer isso aí. A ansiedade, segundo Mateus e Jesus, que falou, está agitando o coração de vocês. E a ansiedade está tirando a razão de vocês, não está deixando vocês perceberem aquilo que Deus faz por vocês, né? Aquilo que Deus pode fazer por vocês. A ansiedade, ela confunde a alma. Ela confunde a nossa alma.
E quando a nossa alma fica confusa, meus irmãos, mesmo que nós estamos firmados na rocha, nós temos uma tendência de vacilar, nós temos a tendência de imitar o ímpio. E esse é um dos grandes problemas que Mateus percebe isso aqui, que Jesus percebia também. Ele falou, a situação que vocês estão, se vocês não tomarem cuidado, vocês vão começar a fazer igualzinho os ímpios que convivem na sociedade onde vocês estão. Então, tomem cuidado com a ansiedade, para que ela não confunda a alma. A ansiedade, ela cega o entendimento, ela nos faz, então, partirmos para escolhas erradas, né? A despeito, então, das incertezas, é o que o Evangelho fala aqui, a despeito das incertezas, dos prováveis caos que estão falando que nós vamos passar por aí, que eu acredito que nós não passaremos, porque a providência de Deus vai nos levar. Deus está no controle da nossa vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus nunca vai abandonar seu povo. Se acontecer o caos de nós ficarmos aqui, não existe si nesse caso, que Deus nos tira, nos leva para a glória antes disso aí. Então Deus vai cuidar da gente. Então a ansiedade, ela tem que ser retirada, tem que ser uma perspectiva retirada da nossa vida nesse momento de crise, né? Ansiedade, ela não vai adicionar nada de bom nas nossas vidas, né? Nada de bom. Olha o versículo de número 27, que fala assim, por que andais ansioso? Porque qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus, Mateus reescrevendo isso aqui, né? Ele fala, para com a ansiedade. A ansiedade não vai levar vocês a nada. A ansiedade não vai deixar mais rico. A ansiedade não vai evitar que aconteça isso ou aquilo, né? Porque isso aí pertence a Deus. A providência, Deus tem cuidado, Deus é que vai cuidar de vocês. E vocês, no caso aqui, então, não precisam de ficar ansioso. E para nós, a ansiedade, então, também não poderia caber, né, no povo de Deus, né? E eu gostaria de abrir um parênteses aqui na questão de aceitar também, dentro da perspectiva desse versículo de número 27, aceitar as limitações que são impostas a nós. Mateus também está querendo dizer isso aqui, ó, existem limitações que não adianta eu querer me escabelar para ver se a situação altera. Não tem jeito. Ninguém vai acrescentar nada e nem tirar nada da nossa vida, né? Afinal de contas, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que Deus é soberano, nós cremos que Deus está cuidando da gente. E Jesus, o Evangelho de Mateus, então leva esse, ó, não vai adicionar nada a ficar ansioso. Não vai alterar nada, né? E isso aí é desse jeito mesmo. Então, acima de tudo, a ansiedade, e esse primeiro tópico aqui, eu concluo aqui que no versículo de número 30, fala que ansiedade, olha o perigo aqui, e aí é muito perigoso. Ansiedade é uma falta de fé. Ansiedade é uma falta de fé. Onde o versículo número 30 diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E falta de fé é pecado. Porque quando nós estamos com falta de fé nas promessas de Deus, na providência de Deus, nós estamos contra Deus. Nós estamos falando que Deus está falhando. Nós estamos falando que a palavra de Deus, naquilo que fala que Deus é o Deus da providência, que cuida de nós, nós estamos contrários, então, à palavra de Deus. Por isso que o evangelista Mateus, ele fecha esse primeiro tópico aqui, em relação às comida e bebida, né? Ele fecha assim, ó, se vocês estão ansiosos, é porque vocês, mateanos e mateanas, e Jesus lá na época dos discípulos e dos seguidores dele, vocês estão com falta de fé. Reavalie isso aí. Isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós temos uma galeria dos homens e mulheres de fé. Maravilhosa trecho da palavra de Deus é aquele ali. Todas as vezes que eu leio Hebreus,
no capítulo 11, a galeria dos homens e das mulheres de fé, eu vibro com a fé daqueles atores, né, que estão todos registrados na Palavra de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Eles agradaram a Deus porque eles tinham o quê? Fé. Fé. A fé nas promessas de Deus. A fé que eles tinham não era uma fé fabricada, não é uma fé à base de autossugestão, não. É uma fé naquilo que Deus falou que ia fazer com eles e por eles, né? Então, quando nós estamos ansiosos, Mateus, então, aqui nesse primeiro momento, que está nos dizendo que, acima de tudo, é uma falta de fé. Outro tópico aí, que é a providência de Deus, segundo Mateus 6, versículo 25 a 34, nos ensina que nós devemos olhar para os alvos corretos. Alvos corretos. Situações corretas. A situação ali era de crise mesmo. Era situação de fome. Era situação de perda que eles estavam vivenciando, perdas de parentes porque que estavam sendo vendidos e vendidas como escravos, porque você não tinha dinheiro para pagar o imposto que Roma e que as instituições internas ali da Palestina exigia deles. Então era uma situação muito difícil para aquele povo. Estava passando por dificuldades que nós nem talvez conseguimos chegar à dimensão da dificuldade que eles passavam. Mas a despeito de tudo isso aí, a providência, a doutrina da providência, ela nos ensina, ela mostra que em toda e em qualquer situação, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para as promessas de Deus, nós não podemos olhar só para a circunstância, olhar só para a circunstância é perigoso. Se eu for olhar só para a crise, no início do que a crise estava pregoando, os apregoadores da crise, já tinha ficado em casa, né? Igual o Raul Seixas cantava, né? Com a boca escancarada de dente, na sombra de um apartamento, esperando a morte chegar. É isso que teria acontecido. Mas eu não acreditei naquilo. Nós não acreditamos que seria uma dimensão do jeito que falaram. Tomamos as precauções? Sim. Tivemos perdas dolorosas? Tivemos, sim. Mas não, graças a Deus, Deus na providência, Ele tem nos ajudado, né, a superar isso aí. Superar as perdas, as dores que passamos, né, de entes queridos. Mas Deus tem nos ajudado isso aí, porque nós temos colocado os nossos olhos e devemos colocar os nossos olhos não na circunstância, mas em Deus, né? E o texto aqui, ele trabalha com 3 figuras de linguagem aqui, mostrando qual que deve ser o nosso olhar, qual que deve ser a nossa meta, a nossa visão. Trabalha aqui com as aves dos céus e trabalha aqui com a questão das roupas, remetendo então para Salomão, né? As aves dos céus, elas não têm celeiros. Segundo diz aqui, até uma linguagem poética, né? Olha aqui, olha, observa as aves dos céus, né? Não semeiam. E Deus, na providência, e Deus no cuidado dele, nosso Pai Celeste, igual Mateus fala aqui, contudo, nosso Pai, o vosso Pai Celeste, sustenta, não deixa morrer. Dia após dia, as aves encontram alimentos, né? Eu tenho observado Goiânia é uma cidade que está sendo muito abençoada, agraciada com a quantidade de migração de pássaros para aqui. Mas é muito bonito mesmo. Lá perto de casa, então, que eu moro perto do zoológico, então tem araras, tem garças, que eu estou lá em casa, passa aquilo ali. De manhã, uma sinfonia, a partir de 5 horas da manhã lá em casa, acordo com os pássaros cantando, né? E eu imagino, gente, mas são aves demais. Como é que dá para sustentar tudo isso aí, né? Eu volto para isso aqui, para o trecho da palavra de Deus. Deus está sustentando cada uma dessas aves. E aí o grande confronto naquele momento, quando foi escrito isso aqui, e a grande lição para nós aqui é o seguinte, nós valemos muito mais do que essas aves. Nós valemos. Deus cuida da gente. Deus, naquilo que é necessário, no básico, não vai faltar. Por quê? Porque nós valemos mais do que isso aí. Porque o amor, a providência de Deus sobre as nossas vidas
ela é muito grande. E também aqui com relação aos lírios, né? Olha também os lírios do campo. E aí faz uma analogia entre a roupa de Salomão e a beleza de um lírio do campo. Naquela região lá tem muitos lírios mesmo. Aquilo ali, as planícies do Jordão ficam cheias de lírios do campo. É uma coisa maravilhosa para se ver, né? E a comparação é o seguinte, os lírios do campo não têm o suporte financeiro que Salomão tem. Aquelas roupas suntuosas, quando a rainha de Sabá viu Salomão, ela ficou como que fora de si. Tamanha era a beleza dos banquetes, aquilo que Salomão oferecia em função da riqueza que Deus deu para ele. Que fique bem claro isso aqui. Mas os lírios não tinham todo esse suporte, e mesmo assim, eles eram comparados, superiores à beleza que Salomão tinha. Por quê? Porque Deus sustentava. E o sustento dos lírios ali é um sustento tanto quanto mais difícil quanto das aves, porque era água. Eles precisavam de água para serem regados, numa região de muita sequidão. Eles dependiam então da chuva, né? Dessa providência divina de Deus, que se chama chuva também, né? Para que ele fosse regado, né? E ele é comparado superior, então, à beleza de Salomão, né? Por quê? Por causa da providência divina, né? E sempre arremessando isso aí para nós, sempre arremessando aqui para o auditório para qual foi escrito, então, esse trecho da palavra de Deus. Agora, e hoje? Qual que é a aplicação para nós, né? Então, olhe para as promessas, né? Hoje nós, Igreja União, Igreja do povo de Deus, né? Igreja do Senhor Jesus, nós temos que olhar para as promessas do passado, escritas na palavra de Deus. Nós temos também que voltar para as promessas que hoje, para o presente, né? Eu citaria aqui como promessa do passado, o Salmo de número 127, Salmo de número 127, diz o seguinte, no seu versículo aqui, Salmo 127, no versículo 2, fala assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha a providência de Deus, enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando para nós. E esse salmo aqui, foi um salmo escrito num contexto onde o morador daqui, são cânticos de romagem, ele deixava a sua vivenda, deixava a sua fazenda, o seu rebanho sozinho, e ele empreitava-se numa viagem ali para Jerusalém, para fazer a adoração anual, e quando ele estava lá naquela viagem, todos os seus bens, aquilo que ele tinha, ficavam vulneráveis, de assalto, de bandoleiros chegar ali na sua fazenda. Quando ele voltasse daquela romaria a Jerusalém de adoração, chega lá, ele não tinha mais nada. E qual que era a promessa aqui da palavra de Deus? Eu falo assim, tranquilo, viaja, descansa, adora a Deus lá em Jerusalém, porque o que vai fazer a diferença não é você ficar preocupado com o que você está deixando para trás, enquanto está adorando a Deus. O que vai valer é que aos seus amados Deus dá enquanto ele dorme. Deus é que vai cuidar da sua fazenda. Deus é que vai cuidar do seu rebanho. Deus é que vai cuidar do seu ganha-pão. É isso que o Salmo 127 está querendo nos dizer, né? Então, a promessa do passado, pode ser aplicada também ao presente, né? Outra aqui é o Êxodo 16, fala do maná, instituição do maná, dia após dia. Enquanto o povo estava no deserto, o pão caía do céu. Olha que maravilha de providência divina. A providência era tamanha que a instrução, quando foi feita, não precisa de colher muito. Se colher, vai perder. Porque Deus quer mostrar o seguinte, queria mostrar para aquele povo, e Deus quer mostrar para hoje, da mesma forma para nós. O sustento, Ele vai dar diariamente. A providência dele é diariamente, não é sem motivo, que a palavra de Deus fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O favor de Deus ele renova a cada manhã sobre as nossas vidas, né? Salmo 37, no versículo 3, também Davi, né? Salmo de Davi, fala assim, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão.
Nunca vi. Então esse é o Deus da providência. É o Deus que cuida para nós, então é o Deus que, esse trecho da palavra de Deus está falando assim, ó, olha para os alvos corretos. Olha para as promessas do passado, para o povo de Deus. Olha para as promessas atuais, né? Promessas atuais na palavra de Deus, eu poderia citar aqui quando fala que Deus não vai nos deixar, né? Nunca, jamais, Hebreus, nunca vou te deixar, jamais te abandonarei, né? Então, essa é promessa para hoje, né? Todas essas coisas, né? E aqui, especificamente, aqui no trecho que nós lemos, no versículo 33, é uma promessa para nós. É uma promessa para o povo de Deus, é uma promessa para aqueles que aceitaram a Jesus como seu verdadeiro Salvador, porque isso aqui é escrito para discípulos, seguidores de Jesus. E o versículo 33 fala assim, na parte B, fala assim, que todas estas coisas vos serão acrescentadas, dadas. E as coisas aqui está falando comida, bebida e vestes, ou seja, o básico. Eu já ouvi João Pregador fazer uma citação, falou assim, que Deus compromete com o básico. Ele não vai deixar faltar o básico. Eu achei meio puxado a colocação dele, mas eu creio que tem muito sentido, sim. Que é o que isso aqui está querendo dizer. A comida, a bebida, a roupa, o básico daquela época que foi escrito aqui, não vai faltar. Imagine que o básico nosso hoje já teve alguma alteração, mas nós precisamos ainda de roupa, comida, bebida, moradia. É o básico reatualizado, né? Isso aí falou que vai ser acrescentado mesmo. A providência divina, então, vai acrescentará isso às nossas vidas, né? Terceira e última divisão aqui, a partir dessa perspectiva aqui da providência divina, e que o texto está nos ensinando, que nós temos que viver o que? Cotidianamente. Versículo 34, já li, vou ler novamente, fala que basta ao dia o seu próprio mal. A bênção, ela vem diariamente. Né? Diariamente Deus está nos abençoando. Nós até podemos não perceber, não ser perceptível na nossa vida, mas Deus está nos abençoando. O respirar já é uma bênção, né? O livramento é uma bênção, né? Agora fala também que tem mal. Acho interessante que Mateus e Jesus, ele não negava a situação. Ele não negava que tinha crise, que tinha problema. Quando ele fala assim, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Cuidados aqui é dificuldade. É o que nós chamaríamos, então, de mal, né? Mas basta cada dia o seu próprio mal, porque está inserido dentro da crise, está inserido também a bênção, está inserido também a providência de Deus, é que esse trecho da palavra aqui está querendo nos dizer, né? E nos leva ao seguinte, entenda aqui que o evangelista, Jesus está querendo nos ensinar o seguinte, nós não devemos sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação é difícil demais, meus irmãos. A gente sofre dobrado. Deus não quer isso de você, Deus não quer isso de mim, não. Deixa o problema de amanhã para amanhã. O problema de hoje é que tem que ser resolvido aqui hoje. Amanhã, o pastor Rubens pode estar até morto. Minha esposa assustou ali, mas é só uma ilustração, viu? Então, eu tenho que viver o dia de hoje. A inquietação não justifica eu ficar inquietando o que vai acontecer daqui a uma semana. Eu tenho que viver hoje, né? Ele basta o próprio mal, né? Não sofrer por antecipação ou antecipadamente, é o que está nos mostrando, então, essa parte aqui, né? Nós temos que desfrutar ao contrário, nós temos que desfrutar da providência divina no cotidiano, diariamente. Creio que ela vai ser realizada diariamente nas nossas vidas, né? Porque o futuro, conforme eu já disse aqui, ele pertence a Deus. O futuro, nós não temos controle nenhum sobre o futuro. O futuro é de Deus, né? E Deus vai nos ajudar. A paternidade, nós somos filhos de Deus. Nós temos que assimilar, gostaria que nós assimilássemos isso aí
Deus é o nosso Pai, acima de tudo. Um Pai que é o bem dos seus filhos, né? Então, aqueles problemas que nós temos que passar, as crises, essa pandemia, as dificuldades que nós tivemos na pandemia, as dores, né? Vamos pedir a Deus, ao nosso Pai, para que nos dê força necessária para a gente resistir isso aí, aquilo que ocorreu, e que isso aí está trazendo ansiedade. Vamos pedir força necessária para a gente superar, para marchar adiante. Vamos pedir que Deus que não abra-se o nosso entendimento para que aquilo que a parte da mídia tem dito, prognósticos assim totalmente desanimadores, drásticos, que muitos deles não têm nem fundamentação. Vamos parar com isso aí. Vamos crer que Deus é que está no comando, que Deus é que está providenciou e está no comando de tudo, né? E concluindo então essa minha exposição, eu quero deixar 4 conclusões aqui. Primeira conclusão é essa aí, ó. Não inquiete. Fica quieto. Sossega. E eu não estou convidando vocês para comodismo, não, viu? Não é questão do comodismo, não. Está difícil? Você sabe onde é que deve buscar. E a fonte é Deus. A fonte é Jesus. O reverendo Renan dirigiu um hino aqui que falou que é o centro, como que é? Gostei daquele. Jesus é o centro. Jesus é a fonte. Aquele homem lá do Salmo 1, que fala que a raiz dele, né, a árvore verde, porque a raiz dele ia lá nas fontes de água, apontando para Jesus. Por isso que ele era verde. Por isso que aquela árvore, a despeito das árvores em volta dela, tudo está com dificuldade, aquela árvore estava verde. Por quê? Porque a fonte era Jesus. Então, nós temos que aquietar e buscar, então, na fonte correta, né? Que é Jesus. Segundo, além de buscar, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. De novo, né? E nas promessas do cotidiano. Lá em Hebreus 13:5, já disse aqui, vou repetir novamente, fala o seguinte, o versículo Hebreus 13:5 fala que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Promessa do Senhor Jesus. E nós temos que fixar então em Jesus, nas promessas dele. Relembro aqui aquele caso de Pedro, quando ele estava ali na tempestade, no barquinho, no mar da Galileia, que Jesus chama ele olha para Jesus, tranquilo, andou sobre as águas. Mas a hora que ele desviou de soslaio o seu olhar e olhou o tamanho da onda do lado, afundou. Tomem cuidado com isso, meus amados e minhas amadas, né? Nesse momento, vamos fixar em Jesus. Não olha para a dificuldade, não. Porque senão a água afunda mesmo. Terceiro, continue trabalhando. Continue vivendo. Continue trabalhando para o reino de Deus e para a glória dele. Né? Que a promessa que Mateus faz aqui no capítulo 28, fala que também vai estar convosco. Quando nós trabalhamos para a obra de Deus, para a glória de Deus e também para a nossa sustentação, que isso aí também é a providência de Deus, Deus vai abençoar, e a promessa que tem que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, continua a vida. Não entra nessa vibe aí dos sambalás que só trazem notícias ruins, não. Não desafie a crise, mas lembra que a providência de Deus é maior do que a crise, né? E o quarto aí é Mateus 6, 25, 34, não é um negacionismo, já falei isso aqui também da crise, mas ele é um convite para confiar na providência de Deus. Fecho então essa minha exposição, convidando vocês, meus amados, minhas amadas, a confia na providência de Deus. Isso é certeiro. Isso aí não tem erro. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, e vamos cada vez mais confiar então nessa maravilhosa providência de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.